projeto onde a metodologia do estudo da aula, ou do Lesson Study, foi adaptada para trabalhar, adaptada à realidade escolar brasileira e também às práticas próprias do grupo de sábado, gerando uma coisa que a gente tem chamado de Lesson Study híbrido ou estudo de aula híbrido. Então, Cida, quem é Cida? Cida é uma professora que tem 23 anos de experiência como docente. Ela trabalha 30 horas por semana numa escola pública do estado de São Paulo e Cida começou a participar do grupo em 2010. Então, os procedimentos analíticos, a gente tem, para esse caso, por enquanto, uma entrevista semi-estruturada que temos analisado, como sempre, utilizando as ideias da Risman sobre análise narrativa. Então, de novo, o caso da Cida envolve toda essa trajetória que tem a ver com a sua formação inicial, o exercício profissional, o começo do exercício profissional, na sua prática docente em sala de aula e que é compartilhado com a participação no grupo de sábado. Então, quando a gente faz as análises, nós sabemos que no discurso de Cida e da Sol e de Júlia, discursos provenientes de todos esses espaços, se pode ser de mais alguns, vão estar intervindo no processo de ela tentar orquestrar vozes para falar de ela mesma, sim? Mas, basicamente, uma coisa que nos preocupava muito é a relação entre a prática docente, ou seja, o que ela faz em sala de aula, e a participação no grupo de sábado. Então, vamos lá, eu trouxe alguns episódios também do caso da Cida. O primeiro deles diz respeito ao que dentro do grupo se chamam tarefas exploratório-investigativas. Dentro desse grupo, dentro desse mundo figurado, o GDS pode ser entendido como um mundo figurado, é um mundo que privilegia o desenho, a implementação e a reflexão sobre determinados tipos de tarefas, que a gente tem chamado tarefas exploratório-investigativas em sala de aula. O que são essas tarefas? São tarefas de caráter aberto, de caráter não diretivo, que podem ser desenvolvidas de maneiras diversas, que encorajam os processos de pensamento complexos e que requerem um autoenvolvimento e uma postura criativa por parte dos alunos. Sim? Esse é o tipo de prática que esse mundo figurado valoriza. Então, durante a entrevista, Cida parece ter utilizado justamente os discursos que vêm dessa ideia de tarefa exploratória investigativa para falar sobre si mesma. Ela fala das tarefas que desenvolveu em sala de aula a partir da participação no GDS. Ela vai dizer assim: as tarefas estimulam o aluno a trabalhar em grupo, estimulam o aluno a pensar, a tentar várias possibilidades, a testar um processo, a testar outro, estimulam o aluno a tirar suas próprias conclusões. Em sala de aula, antes de começar a participar do grupo, eu costumava dar a fórmula, por exemplo, para dividir por 10. Eu costumava dizer para os meus alunos: dividir por 10 é mover a caixa decimal um lugar para a esquerda. Hoje, eu não faço mais isso. Hoje, eu dou vários exemplos. Dividir por 10, por 100, por 1000. Usa a calculadora. Vamos usar a calculadora. Vamos ver o que acontece. Hoje, eu emprego a técnica de deixar que o aluno tire suas próprias conclusões. Então, as tarefas que estamos desenvolvendo realmente potencializam isso. Que ele, o estudante, teste, que ele tire conclusões. E essas conclusões não precisam ser as mesmas que as de seus colegas. Olha, eu pensei diferente. Olha, eu não tinha pensado nisso. Olha, isso funciona também, porque tem várias maneiras de chegar ao mesmo objetivo. Então, quando eu selecionei esse episódio, eu consegui ver como ela começa descrevendo as tarefas exploratório-investigativas. Ela começa o episódio fazendo uso das vozes do GDS que falam sobre o que são as tarefas exploratório-investigativas. Numa parte do episódio, ela se volta para o passado, lembrando como era a prática de ensino que ela costumava desenvolver. E para ressaltar o caráter instrumental dessa prática, ela vai trazer
para a sua fala o discurso que ela costumava falar para seus alunos. E é nesse ponto do episódio que ela vai introduzir um contraste entre essas práticas e as práticas que ela desenvolve no presente. E nesse contraste, ela posiciona as estudantes de maneira diferente, porque agora são eles os que testam, são eles os que tiram conclusões. Então, a partir dessa análise, que tem a ver com o que ela fala, mas também como é que ela fala e quem são as vozes que ela está trazendo, é possível ver como é que a Cida tenta recuperar os discursos vinculados com as tarefas exploratório-investigativas e ela os combina, ela os orquestra com os seus próprios discursos em sala de aula e com as vozes dos seus estudantes. Para quê? Para produzir uma compreensão sobre quem ela é como professora, ou seja, como ela define hoje sua identidade. Então, um episódio como esse é um episódio onde dá para ver fortemente como se dá esse processo de orquestração de vozes que vem do presente, do passado e, por que não, do futuro. Eu trouxe mais um outro episódio da Cida que ela vai falar da ideia de professora mediadora. Ela fala assim, eu sempre escuto as pessoas falarem, hoje o papel do professor é ser o mediador. Mas o que é ser um mediador? Ser um mediador é prover orientação. Então, hoje eu me sinto como uma mediadora, eu me sinto como uma orientadora. Eles são os que produzem, os estudantes são os protagonistas e eu estou lá para dar orientação, para ver se o grupo pode, para ir lá e falar, e se vocês tentassem? Eu acho que o que mudou é o meu papel, ser um mediador, estar lá na sala de aula para produzir juntos. Não estou lá para dizer, é isso ou aquilo, eu estou lá para estar junto. Vamos tentar? Vamos ver o que acontece se... Então, mais um outro episódio onde ela começa trazendo o discurso do professor como mediador através das vozes de outros. Ela não fala quem são, né? Eu sempre escuto falar, são outros. E é a partir daquela voz de um outro, que é um estrangeiro, que Cida pega o discurso do professor mediador e o faz seu. Ela consegue povoar esse discurso com as suas próprias intenções, com seus próprios acentos. E como é que ela faz isso? Ela combina esse discurso com as vozes, introduzindo as vozes e os diálogos e os questionamentos que ela traz para os seus alunos em sala de aula. Então, através desse processo, que se reflete em episódios como esse, é possível ver como Cida se encontra num processo a partir do qual ela tenta construir, ela construi uma postura de autor. Ela orquestra vozes que vêm do GDS, que vêm dos seus próprios alunos, que vêm de ela mesma em outros contextos para produzir compreensões sobre quem ela é. E o último episódio que eu trouxe aqui da Cida é um episódio que a entrevista estava falando e eu falei, você quer falar mais alguma coisa? São aqueles momentos da entrevista que eu falei, ainda bem que eu perguntei isso. Você quer falar alguma coisa? Eu falo, sim, eu quero. Eu falei, ok. Ela fala assim, está na hora de falar o quanto isso, seja participar do grupo, está fazendo eu evoluir profissionalmente. Fazendo parte desse grupo, fazendo parte do GDS, quantas coisas novas eu não estou aprendendo. E isso vai para dentro da sala de aula. Por quê? Porque é isso mesmo, porque a gente é um reflexo. A gente aprende aqui e devolve ali. A gente passa adiante. Então é uma mudança gradativa que vai para dentro da sala de aula. E tanto você como a Thaís, que é outro membro do GDS, me chama muito para refletir sobre muitas coisas. E são eleições que eu convido aos meus alunos a repetir também. E se for assim? E se for assado? Então,
Nesse episódio, Cida começa ressaltando como o grupo contribui para o desenvolvimento profissional, produzindo múltiplas aprendizagens. E parece ser que essas aprendizagens se transformam transformam as compreensões sobre ela mesma como professora, produzindo ao mesmo tempo mudanças na sua prática. Então, falando enfaticamente como ela sempre costuma falar, ela parece sublinhar a proximidade entre o mundo figurado do GDS e o mundo figurado do ensino da escola, e vai mostrando como essa sua identidade funciona também como uma base para desenvolver a sua agência, guiando seu comportamento e as suas ações no mundo figurado do ensino da escola. Então, o que podemos fazer, o que podemos concluir do caso da Cida? O caso da Cida mostra, de novo, dois mundos figurados que coexistem, né, funcionam simultaneamente, né, não é como o caso da Sol, que era o espaço formativo vinha do passado. Nesse caso, temos dois espaços funcionando simultaneamente, mas que estão em estreita relação, ou seja, é um espaço formativo, o GDS, que se organiza principalmente em função de tecer vinculações estreitas com o mundo figurado do ensino da escola. Então, não é a escola que se adapta ao espaço de formação, é o espaço de formação que se desenvolve em função de construir vinculações com aquilo que acontece na escola. Então, ao se tornar participantes desses dois espaços, parece que as vozes que vêm do mundo figurado do grupo de sábado ajudam a Cida em que? No processo de refletir, em primeiro lugar, sobre as compreensões sobre si mesma que ela desenvolveu durante seus anos de carreira docente. E, ao mesmo tempo, orquestrando e refraseando esses discursos e vozes, Cida parece autoriar-se a si mesma como uma professora transformada que rompe com as práticas de ensino que utilizava no passado. E parece ser que, a partir da participação no grupo, Cida produz essa postura autorial, ela se torna autora de si mesma, recuperando os discursos vindos tanto do GDS, mas povoando-los com suas próprias intenções e acentos. Não é que ela repete como se fosse um papagaio os discursos do GDS. Ela pega esses discursos e os adapta às suas próprias intenções, aos seus próprios alunos, à sua própria situação. E não acaba por aí. Parece ser que, a partir da participação nesses dois mundos, Cida consegue testar e atuar essas novas autocompreensões, essas novas identidades na prática, na escola, e utiliza essas identidades para guiar suas ações e discursos dentro da sala de aula. E vamos para o último caso, vou ser o mais breve possível. Sim, esse é o caso que a gente está mais em processo ainda, e vocês vão ver isso, né? É o caso da Júlia, que estamos trabalhando também junto com a professora Ela Oliveira, que trabalha na Universidade de Lisboa. O caso da Júlia, de onde que vem? De um outro projeto de pesquisa, que nesse caso, o que a gente está interessado é em analisar as contribuições de espaços formativos que são muito particulares e que têm ganhado um espaço cada vez de maior relevância na formação continuada de professores no Brasil. Se trata dos mestrados profissionais, destinados a professores de matemática. Sim? Então, basicamente, nesse projeto estamos analisando 4 mestrados profissionais destinados a professores de matemática oferecidos no estado de São Paulo, e o que a gente está tentando fazer é ver como esses mestrados podem contribuir tanto para o desenvolvimento da identidade desses professores, como para a produção de transformações na sua prática. Então, o caso da Júlia está centrado em um desses 4 mestrados, que eu tenho chamado de MEPEDUC, aqui. Esse é o mestrado oferecido por um centro de educação de uma universidade pública. Está destinado a professores em exercícios de todas as disciplinas e as histórias escolares, sim,
Então, não é um mestrado só para professores de matemática. É um mestrado onde convivem professores que ensinam matemática, professores de biologia, gestores, tem um monte de vice-diretores, etc. É um mestrado de 2 anos de duração e que tem como objetivo principal construir professores pesquisadores da sua própria prática. E o espaço fundamental para atingir esse objetivo é a dissertação de mestrado. Então, dentro desse mestrado, encontramos a Júlia. A Júlia é uma professora que tem 11 anos de experiência, atuando principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Júlia é também formadora do PNAEC e iniciou o mestrado em 2014. Júlia já é egressa, eu esqueci de falar isso, nós trabalhamos com egressos do mestrado, não com alunos do mestrado. Ela iniciou o mestrado em 2014, defendeu em 2016 e durante esses 2 anos ela trabalhava como professora em 2 escolas, uma privada e uma pública. Ela participava do mestrado e ela era também formadora do PNAEC. Então, no caso da Júlia, a gente conta com uma entrevista semi-estruturada realizada, eu acho que foi em abril desse ano, 2 anos depois dela ter se graduado. Contamos também com a sua dissertação e também fizemos uma análise narrativa. Então, o trabalho com o caso da Júlia envolveu reconhecer essa trajetória. Júlia tem uma trajetória bastante particular, no sentido de que ela fez a licenciatura em pedagogia, começou a dar aulas. No momento que começou a dar aulas, no mesmo ano, ela começou a cursar a licenciatura em matemática. Então, ela fez a licenciatura em matemática ao mesmo tempo que ela atuava como professora nos anos iniciais. E essa licenciatura em matemática, ela fez na mesma universidade que oferece o mestrado. Depois, ela se tornou formadora do PNAEC. Ao longo de todo esse processo, ela continuou trabalhando em sala de aula. E, em um determinado momento, ela começa a fazer o mestrado, sim? Então, de novo, a gente sabia que todos esses espaços e tempos iam participar da formação da identidade da Júlia, mas a gente estava particularmente interessada na vinculação entre o mestrado e a prática docente da Júlia. E eu trouxe alguns episódios que a gente está começando a analisar dela. O primeiro tem a ver com como é que a Júlia escolheu a problemática da sua dissertação de mestrado, sim? A eleição dessa problemática envolveu recuperar um problema que tinha emergido no início do seu exercício profissional já em 2008, sim? Onde ela fala: eu constatei que meus alunos tinham dificuldade em relacionar o símbolo numérico com o conceito numérico. Para alunos do primeiro ano do ensino fundamental, essa é uma dificuldade bastante recorrente, que seja que professor que ensina matemática. Temos aqui alguém que trabalha nesse nível ou já trabalhou? Essa é uma dificuldade bastante recorrente, sim? Eles associar o símbolo 1, 2, 3 com o conceito de número, que faz parte do processo de aprender mesmo o conceito de número. Então, esse processo de recuperar aquele problema que tinha uma história muito longa, porque de fato ela trabalhou nesse problema também no TCC da licenciatura em matemática, sim? Ela narra esse processo nesse episódio aqui. Ela fala: embora eu tenha feito TCC sobre conceito numérico, lembre-se, ela estava fazendo TCC da licenciatura em matemática ao mesmo tempo que atuava como professora dos anos iniciais na escola. Embora eu tenha feito o TCC sobre conceito numérico, eu acho que eu ainda não estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu achava que estava faltando algo. Então, eu quis dar continuidade ao que tinha começado no TCC, que era sobre o conceito numérico. Só que eu, lendo meu TCC e vendo minha dissertação, você fala: meu pai, como é que eu fui escrever isso no meu TCC? Eu misturei um monte de coisas, fiz uma salada mista no meu TCC, porque assim, você está cheia de ideias,
você acha que vai salvar o mundo, então você quer colocar tudo. Aí na dissertação, não. Isso era uma coisa que me intrigava. Não era tudo o que estava lá no TCC que estava dando resultado. Por quê? Estava tudo muito misturado ainda. Aí na minha dissertação, eu pude ter uma conversa. O que eu vou melhorar agora? Então, nesse episódio, Júlia coloca de novo a multiplicidade de recursos que ela parece reunir para escolher a problemática da sua dissertação. Então, aparecem os discursos e as práticas vinculados com o ensino do conceito numérico, com os quais ele tomou contato na elaboração do TCC. Nesse momento, quando ela se volta ao passado, ela se posiciona como uma professora iniciante. E a partir desse posicionamento, ela vai recuperando e articulando os discursos que aparecem naquele momento, que estavam todos misturados. Então, nessa sua fala, ela também vai introduzindo os discursos que vêm da própria prática. Não era tudo que estava lá, né? Algumas coisas funcionavam, mas não era tudo. Então, alguma coisa estava faltando. A partir desses episódios, é possível imaginar, então, que a dissertação se transforma numa oportunidade para trazer parte do seu passado, colocá-lo em contato com as problemáticas presentes na prática docente. Então, parece que Júlia entende a elaboração da sua dissertação como uma oportunidade na qual, perante uma situação problemática, ela pode fazer escolhas, pode tomar decisões para direcionar, conceber e direcionar a sua prática docente. Sim? Com essas ideias, o que Júlia fez foi, na sua dissertação, foi desenhar, implementar e analisar um conjunto de tarefas que tinham por foco o desenvolvimento do conceito numérico baseado na perspectiva histórico-cultural. Vamos mais um episódio. Uma coisa bastante característica do caso da Sol, que eu me deparei no momento da entrevista, é que ela, 2 anos depois de ter finalizado a dissertação, ela enfatizava uma e outra vez que ela continua utilizando aquelas tarefas que ela desenvolveu durante o mestrado. Sim? E isso, para mim, foi uma surpresa muito grata, porque eu estou interessada em analisar as vinculações entre o que acontece no espaço de formação e o que acontece no mundo figurado da escola. Então, esse é um dos episódios onde ela fala sobre esses processos de reimplementação das tarefas. Ela fala assim: o ano passado é assim que eu falo. Se eu tivesse feito o mestrado nessa sala, os resultados seriam outros. Eu teria conseguido avançar muito mais, porque assim, a minha turma era fantástica, era maravilhosa. E assim, essa história que eu trabalhei na dissertação, eu trabalhei novamente. Ou seja, ela fez de novo as atividades que estão baseadas na ideia de desenvolvimento histórico do conceito de número. E eu percebi claramente a construção do conhecimento como processo histórico, como o homem fazia lá na pré-história e como os meus alunos construíram. Eles sugeriram levar um tronco de árvore para marcar os cavalos, porque era aquela história dos cavalos, do menininho que tinha que contar quantos cavalos iam para o pasto e não perder nenhum, mas ele não sabia os números, né? Aquela história. Então, eles sugeriram levar um tronco de árvore para marcar os cavalos. E eu fui lá atrás de um tronco de árvore, porque já que eles deram a sugestão, então vamos lá. Todo mundo achou louco eu levar um tronco de árvore, mas eu levei. E eles faziam lá, e o retorno era tão legal, porque os pais iam na escola e iam me contar: o que você está trabalhando? O que você está fazendo? E eu contava que era o meu trabalho e tal, e eles falavam: não, eles chegam em casa e eles vão ser todos matemáticos, porque não é possível. Os olhinhos deles brilham na hora que eles falam das histórias. Então, como se fossem os alunos, né? Porque apareceu não sei quem, o menino apareceu aqui na sala, eles estavam dentro da história junto.
Isso foi muito gostoso. Então, é assim, não é porque eu fiz a dissertação, pronto, parei, não trabalho mais isso. Eu continuo trabalhando e esse ano já comecei novamente esse trabalho. Só que está sendo totalmente diferente do ano passado e do ano retrasado, porque a minha turma é outra. Então eu percebo que não foi apenas uma dissertação, um trabalho que eu fiz para pegar um diploma. Eu estou levando em sala de aula. Então, quando eu vejo esse episódio, eu começo a analisá-lo através das minhas noções. Eu falo, esse processo de reimplementação, o primeiro que ela traz é a ideia de reafirmar aquelas ideias que sustentavam a sua prática, ou seja, a perspectiva histórico-cultural parece mesmo funcionar. Ao mesmo tempo, a ideia de seguir as sugestões dos seus alunos parece ter se tornado parte da identidade de Júlia, por mais que muitas pessoas na escola achem isso ridículo. Ademais disso, a experiência de reimplementar as tarefas parece ter sido uma oportunidade para instalar no mundo das escolas novas práticas e novas identidades para os estudantes. E Júlia traz isso através de quem? Das vozes dos pais dos seus alunos. Então, nesse episódio, esse trajeto serve para quê? Para que Júlia reafirme como o trabalho no mestrado parece continuar reverberando na sua prática, a partir de uma reimplementação no tempo que não é mecânica, não é a mera repetição. É preciso ser adaptado ano a ano, dependendo dos alunos. Então, a partir desse episódio, a gente pode pensar que a dissertação se transformou numa oportunidade para criar novos mundos e experimentar novas identidades para os estudantes como aprendizes, mas também para ela como professora. Ela, numa parte da entrevista, falou para mim, quando a gente aprende uma coisa, a gente já não consegue fazer o anterior, que sabe que não vai dar certo, que está errado. Você começa e fala, opa, o que eu estou fazendo em sala de aula? Eu não posso. Parece ter sido o passo pelo mestrado um processo que não tem volta atrás. Assim como seus alunos já não conseguem mais mudar, ela também não consegue mais voltar a ser quem ela era naquele momento. É importante ressaltar que esse processo de transformação, o caso da Júlia vai trazer isso com mais força do que o caso da Cida. Esse processo de transformação não envolve deixar completamente de lado as práticas legitimadas e exigidas na própria escola. Ela no momento falou, como eu falei, eu tenho que pôr na lousa, eu ponho. O que a escola quer, eu obedeço. Mas eu acredito no que eu estou colocando? Não. Eu acredito no trabalho que eu faço por fora. Porque na escola da Júlia, a vice-diretora fala que eles têm que pôr todos os dias, tem que escrever na lousa os números de 1, começando do 1 até o número 10 no primeiro mês. E no final do ano tem que chegar até o número 100, todos os dias. E aí os alunos têm que ir lá copiar. Então, ela tem que continuar fazendo isso. Não tem como não de alguma maneira, se render a esse tipo de discurso. Mas, ao mesmo tempo, o que ela acredita é naquela margem, naquela brecha que ela parece encontrar e manter ao longo do tempo para ela ensinar seus alunos o conceito de numeração. E esse último trechinho que eu trouxe aqui vai falar do processo de negociação dessas práticas com outras pessoas que ocupam lugares de legitimidade na escola e na própria Secretaria de Educação. Ela fala, eu perguntei para ela como é que a escola acolheu a sua proposta. E ela me respondeu, no início, tanto a escola como na Secretaria Municipal de Educação, onde atuo, a proposta não foi muito bem percebida. Eu tive problemas não para desenvolver as atividades, mas duvidaram dos seus resultados.
depois de muito tempo de conversas e aplicações e avaliações pela secretaria, acabaram se convencendo do meu trabalho, me deixando livre para desenvolver as atividades, desde que seguisse a proposta do município. Então, com muito tempo, com muito trabalho, parece que a Júlia consegue manter e aos poucos se legitimando as práticas que ela vai criando, mas, contudo, ela não consegue reverter completamente, né? Ela tem que continuar seguindo o processo do município. Então, o que o caso da Júlia nos pode deixar como pensamento? De novo, volta a trazer dois mundos figurados que estão em estreita relação, né? O mundo figurado do mestrado parece ser também, como já disse, o mundo figurado criado em função de tecer vinculações com a prática docente. Então, o caso de Júlia mostra que durante, ou seja, no processo de realizar o mestrado, a dissertação foi uma oportunidade para enfrentar problemáticas que vinham do passado, né, e imaginar, ensaiar novos mundos e novas identidades a partir da criação de atividades e, até certo ponto, conseguir se apartar de práticas estabelecidas na escola. E depois do mestrado, parece ser que o passo pelo mestrado permite que Júlia, ao longo do tempo, vai recuperando os discursos desenvolvidos durante o mestrado para orientar a sua prática. E esse processo de reimplementação é, ao mesmo tempo, um processo de recriação, que lhe permite, por um lado, reafirmar algumas ideias e reafirmar a sua própria identidade, mas produzir adaptações em função principalmente das características dos seus alunos. E, ao mesmo tempo, ressalta aquele processo trabalhoso de negociação nas escolas, que demonstra como a introdução de transformações nas escolas não é um processo simples e muitas vezes acaba sendo um processo muito solitário para aqueles professores que querem transformar a sua prática. Então, vamos tentar tecer algumas conclusões e já acabo. Em primeiro lugar, uma coisa que eu acho importante dizer é que as noções de identidade e de mundo figurado inseridas na perspectiva que a gente está tentando desenvolver parecem se mostraram mesmo uma perspectiva, uma lente teórica que foi muito fértil para analisar as relações complexas que existem entre o professor, o espaço de formação e a escola. Então, principalmente, eu acho que são boas ferramentas para analisar a complexidade da mudança do professor e da sua prática a partir da participação em espaços de formação, mas sem perder de vista a complexidade do espaço onde eles trabalham. Porque eu, como formadora, como professora da universidade, não posso olhar para um professor e falar: pô, você esteve no meu curso de formação, eu te ensinei sobre modelagem, você agora não me faz modelagem em sala de aula. Sim, essa justamente é a postura que a gente quer rebater. A gente quer construir uma perspectiva de pesquisa que me permita analisar a complexidade do entorno de trabalho do professor e como é que ele, atuando, negociando dentro desse entorno complexo, ele consiga introduzir pequenas modificações na prática em sala de aula. E para isso, as ideias de identidade e de mundos figurados parecem ter sido particularmente férteis. Uma outra conclusão que a gente percebe é que os espaços de formação são, tanto inicial como continuada, são efetivamente lugares onde se desenvolvem identidades. Sim? Os três casos mostram que, através dos seus discursos e das suas práticas, os mundos figurados construídos ao redor de diferentes espaços de formação constroem, legitimam e encorajam
particulares compreensões sobre o que é ser professor e como é ensinar e aprender matemática. Orquestrando esses discursos, junto com aqueles que vêm do mundo figurado do ensino nas escolas, os professores, a Cida, a Sol, a Júlia e muitos outros, começam a desenvolver compreensões sobre si mesmos. Então, quando a gente planeja, desenha, imagina espaços de formação, temos que levar em conta esse complexo interjogo que vai existir entre a identidade que eu vou promover desde meu espaço de formação e a identidade dos professores que vão estar participando desse espaço. Por último, eu queria ressaltar, eu acho que nossas pesquisas, e principalmente os casos que eu trouxe aqui, eu tive que recortar e eu acabei optando por trazer casos que são, de alguma maneira, bons. Os casos que são bem mais problemáticos ficaram por fora dessa apresentação. Mas esses casos que são bons mostram a importância de organizar os espaços de formação para que elas possam se transformar em oportunidades para refletir sobre o mundo figurado da escola. E não é só isso, deveriam ser espaços onde os professores consigam imaginar e experimentar novas maneiras de atuar a docência e novas maneiras de ser professores. Então, desse modo, os espaços de formação podem transformar-se em oportunidades onde vão se co-desenvolver juntos novos mundos vinculados com o ensino da aprendizagem, novas identidades, novas posições sociais, novas formas culturais, novas maneiras de conceber e direcionar a prática docente. Desculpem que eu me alonguei um pouco mais do que tínhamos. Muito obrigada.